Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Jailson, já estou na doutrina há algum tempo. É muito prazer estar aqui, tá? Nessa casa. Me recebeu com muito carinho, muito obrigado pelo convite. Acho que é assim que a gente vai caminhando, vai trabalhando, vai ajudando ao próximo, assim também quem está do outro lado da telinha. Sempre tem a oportunidade de receber oração, uma palavra do Cristo. Hoje dia um pouco chuvoso, e nós aqui na casa, para ouvir a palavra do Mestre, seja onde for, seja a hora que for, ouvir Jesus, ainda mais nesses tempos, né, que estamos, cada vez mais é melhor para nós. Acho que nos ajuda a nós crescermos moralmente. E o tema que eu trouxe aqui, que é os laços de família, olha só que interessante, falar de família, falar de Jesus, nunca é demais. Sempre é bom. Todos nós temos famílias, seja da forma que for, que é a concepção hoje. Existem vários tipos de família. Nós não estamos aqui para comentar sobre famílias, mas falar do laço de família. Está lá no capítulo 4, que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Para isso que serve a família, que nós vamos nascer de novo. Já se perguntaram por que eu estou nessa família e não em outra? Será que? Por que eu estou nessa família e não estou em outra família? Sabe o que é o acaso? Nós vamos aprendendo dentro da doutrina espírita que não existe acaso, que Deus coloca cada um para que nós tenhamos dentro da lei de progresso, amor, afinidade, para que nós possamos crescer dentro daquele ambiente que nós nos encontramos. Cada lar, cada casa é um momento para que nós possamos crescer, né? Crescer e se melhorar. Hoje, vindo para cá, eu estava pensando, como é que cada vez mais está acontecendo algumas coisas. Por exemplo, às vezes falando de família, filho que não tolera o pai. A filha não tolera a mãe, ou vice-versa, o pai e vice-versa. Vemos notícias nas televisões, na internet, que hoje a internet é forte, de pedofilia. Nós temos que abordar um tema nesse, pedofilia. E gente, pasmem, tá? Geralmente, os maiores casos são de pessoas próximas. Não é de estranho. Não é de estranho. São de pessoas próximas que estão lá dentro, dentro da casa. Tá? Outro negócio que chama a atenção para nós falar de família, o que é? Que está muito em evidência, que é triste. Feminicídio. E às vezes o que é o feminicídio? É o namorado que agride a mulher, o homem lá, o marido, o esposo. O feminicídio está cada vez mais aflorado para nós vendo. A gente vê notícias direto. Namorados, noivos, e acham que aquilo ali é posse, gente. Nós estamos falando de família. E às vezes nós fazemos projetos no namoro de casar, né? Depois de casar e continuar a vida. Será que a gente faz também um projeto, olhar lado moral, para poder respeitar uma pessoa? Né? Nós estamos falando de, geralmente, família começa ali com o cônjuge, marido e mulher. E isso já acontece lá. Será que quando nós fazemos projetos, planos, nós também fazemos projetos e planos para nós individualmente, ter mais paciência com aquela pessoa? Será que nós conseguimos colocar isso? Será que nós conseguimos falar mais pausado dentro de casa? Respeitar, às vezes é o namorado que não respeita, acha que aquilo lá é uma posse e vai causando os índices aí, que nós não sejamos parte desses índices. Mas tem aí, nós não podemos fugir, existe. E agora a lei está até mudando um pouco mais ainda, para colocar um pouco mais de severidade para que comece a diminuir esses casos. Mas eles estão aí. Nós não podemos esquecer, né? Mas moralmente, gente, quando nós estamos envolvidos numa energia dessa, dentro do lar, será que nós fazemos projeções? Eu vou gritar menos, falar mais de silêncio dentro de casa, ter uma aproximação melhor.
será que eu consigo? Consigo fazer esse tipo de análise dentro da minha casa, junto com o meu parceiro? E como nós estamos num laço de família, Deus não coloca a gente para nos castigar. Coloca essas pessoas para que a gente possa, né, ter amor pelo próximo, que está dentro da nossa casa, pelo amor por aquela pessoa que está ali bem próxima da gente. Não adianta olhar quem está de fora. Começa dentro do nosso lar, dentro do laço de família. É ali que nós formamos a nossa família e é assim que a gente vai. Estamos dentro do laço de família para caminharmos no progresso moral, como eu acabei de falar. A gente precisa caminhar para um progresso moral que é dentro de nós. Nós acreditamos dentro da doutrina, que a doutrina vai ensinando formas onde a gente vai crescendo, que nós vamos crescendo e vai cada vez mais caminhando. E é assim que vai, dentro da família, dentro do nosso berço familiar. Tem uma questão que eu até achei legal, quando nós vamos caminhando dentro da moral, na questão no Livro dos Espíritos, a 785. E ela ainda fala qual que é o maior obstáculo para o nosso progresso. Existe um obstáculo gigantesco. Se nós não colocarmos dentro da nossa casa, nós não vamos conseguir. E às vezes é difícil mesmo. E a resposta é clara: orgulho e egoísmo. Quando o nosso orgulho ou o nosso egoísmo está dentro do nosso lar imperando, fica difícil da gente crescer dentro da nossa reforma moral, dentro da moral que precisa estar dentro de um lar que Jesus colocou para nós, dentro do evangelho que vem explicando para nós. O orgulho e o egoísmo são duas entraves que façam que a gente acaba, às vezes, tendo esse tipo de comportamento que está aparecendo aí pela internet, né? Deus permite que também, né, dentro da nossa família, olha só, nasçam pessoas antipáticos, né? Porque se os antipáticos, os simpáticos, vai ser mais fácil de lidar, e os antipáticos? Se o nosso orgulho estiver forte, uma pessoa que é antipática dentro do nosso lar, que Deus permitiu colocar lá também. Porque faz parte do nosso crescimento. Aprender com aquela pessoa e também ensinar aquela pessoa. Os maus vão aprendendo com os bons. Às vezes a gente, será que eu sou tão bom assim para ajudar uma pessoa? Será que eu consigo ajudar aquela pessoa? E aquela pessoa está dentro da nossa família. Foi Deus que colocou. Como eu falei no início, não existe ao acaso. A família está lá. A família é aquilo ali. É aquelas pessoas que a gente tem que conviver, harmonizar, respeitar. Essas pessoas estão dentro do nosso lar. É assim. Não tem outra saída. Jesus já ensinou para nós mais de 2000 anos atrás e a gente às vezes ainda patina. Nós temos que estar falando esse assunto direto, porque é assim que vai ajudar nós a ir melhorando. E melhorando. E nós vamos melhorando. Tá? Nós estamos perto da perfeição? Não, mas nós temos que ter a consciência que é o caminho. Os maus vai melhorando pouco a pouco com a gente. Com quem vai buscando conhecimento, vai buscando entendimento, com quem vai buscando Jesus. E às vezes aquela entrave dentro de casa, dentro do lar, e a gente consegue ir colocando Jesus no meio. Amor, caridade, aproximação, envolvimento. É assim, gente, senão nós não vamos conseguir. Dentro de laços de famílias também temos que abordar pais, né, e filhos. E hoje é tão difícil, né? Mas nós precisamos. A nossa missão de quem é pai, de quem é mãe, é uma missão difícil. Mas nós temos que, não podemos desistir. A maioria tem filhos, sabe que é assim que vai. Se nós abandonarmos, lascou, não tem o que fazer, né? Tem uma pergunta também, gostei de trazer essa pergunta, porque ela é muito importante para nós. 582 do Livro dos Espíritos. Olha só, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Será que nós, quem é pai, quem é mãe, é uma missão de criar um filho? E os Espíritos respondem categoricamente, sem contradita, uma missão. E ao mesmo tempo, também um dever muito grande, que obriga mais do que o homem pensa. Obriga mais do que a gente pensa. A nossa responsabilidade pelo futuro, Deus coloca o filho sobre a nossa tutela para que se dirigimos ao caminho do bem. E será que nós estamos conseguindo dirigir esses filhos, né, nossos filhos,
para o caminho do bem, gente, nós temos que refletir. Será que eu estou conseguindo pegar o meu filho, minha filha, neto, né, sobrinho? Tem toda a nossa responsabilidade. Nós temos que ajudar uma outra pessoa, às vezes. E como eu falei no começo, família existe de várias formas. Às vezes é só o vô com o filho, com o neto. É uma família. Está lá morando junto. O neto com a avó é uma família. É só aquelas duas pessoas e um respeitando o outro. Sabendo da responsabilidade de que ser pai é, como o próprio livro dos Espíritos fala, a responsabilidade nossa, ela é gigantesca perante uma criatura que nós estamos colocando na Terra, que nós estamos colocando para criar. Então, a importância, né? Nós falamos que criamos filhos para o mundo, e é verdade. Nós criamos filhos, não é para nós. Os filhos não nos pertencem, e eles nos ajudam a nossa reforma moral. Os filhos nos ajudam a crescer. Eu tenho 3 filhos, gente. Um de 30 anos, uma de 26 e um pequeno de 9. Falo assim, hoje eu tenho condições pouco melhor do que no passado de ajudar mais o de 9 do que eu ajudei os outros. A consciência foi despertando, eu entendo isso. Talvez no passado era um pouco difícil, ainda não tinha um entendimento. Você vai conseguindo entendimento, você vai conseguindo dar um suporte melhor para aquele filho mais novo, para que ele possa ir crescendo. E quem que é o futuro da humanidade? São as crianças que estão aqui hoje. A gente não pode negar, nós temos que ajudar essas crianças, elas a aprender. Né? A aprender que hoje nós nunca tivemos, acho que sim, tanta informação e nunca tivemos tantas pessoas desinformadas. As pessoas estão desinformadas. Falta informação. Quem é esse adulto do futuro? Uma criança que vai crescer respeitando o direito da pessoa da outra a viver, não achando que aquilo ali é uma posse, para criar, no começo, como eu falei, de um feminicídio. Não podemos aceitar, não podemos compactuar ou falar para uma criança que é normal, que tem que bater. Não dá. É nosso dever, olha o livro dos Espíritos falando. É nossa responsabilidade cuidar desses pequenos. Porque nós somos os pais, nós somos as mães. E nós temos essa responsabilidade de caminhar. Dentro da nossa casa, o exercício ele é gigantesco mesmo. Parece que é fácil falar. Parece que é fácil, moço, falar do filho, que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado. Mas é assim que nós vamos. Se não falar, não tem como despertar na nossa mente, na nossa consciência, que é o jeito correto de agir. Que é o jeito correto de a gente poder, que nós estamos trabalhando para que as pessoas, ou em nós, né? E quem está dentro da nossa casa, elas prosperem. É assim que a gente vai prosperar. Vou falar que na minha casa é mil maravilhas, né? Nós também temos discussões porque nós somos seres humanos. Às vezes nós não tem aquele dia que não está legal. Tem aquele dia que a gente não está bem. Faz parte. Mas esse dia que não está bem, ele não pode se pendurar por resto da vida. E usar isso como uma forma de ignorância. E usar isso como uma forma de estupidez. Né? Usar isso como uma forma de não respeitar. Nós temos que respeitar. Não tem o que fazer, gente. É o caminho, é a verdade, é a vida do mestre que colocou para nós. Nós temos que saber que o nosso lar é um caminho de redenção. É ali que nós temos propriedade de sermos redentores. Os laços espirituais, eles são eternos. E quando a gente, assim, nós temos a oportunidade de conviver com uma pessoa ou outra pessoa, seja um filho, que às vezes nós aprendemos tantos, nós temos uma oportunidade gigantesca de saber, pelo menos, o que é o amor, que é aquela energia. Tá? Às vezes, quando eu falo, eu sou rígido com o pequeno, mas depois você percebe que ele até agradece, e que às vezes eu fico também agradecido de ter uma pessoa, às vezes eu falo assim, essa criança, acho que ela é muito iluminada, mas eu acho que é a forma com que você trata, com que você troca, como é que você age com as pessoas, isso devolve para nós. E é assim que é a vida. Às vezes também saindo um pouco do nosso lar de família, dentro da rua, no centro espírita, na fábrica onde eu trabalho. Se a gente age assim, fica mais fácil. Às vezes a gente acha que alguém está te trapaceando, que alguém está te enrolando, mas aí o problema é daquela pessoa. Não pode ser minha, não pode ser eu. Porque se fica eu,
O Chico fala ali, dou o direito da pessoa ser como ela quiser ser, mas o meu dou o direito de ser cada dia melhor. E a gente tem que buscar essa melhora dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar. Quando nós compreendermos, né, que os laços de famílias eles são eternos, aí vai ficar mais fácil. Que nós somos eternos. Estava conversando aqui agora com a nossa amiga, faleceu um parente, o laço ele continua, vai se encontrar. Assim a doutrina fala para nós. Nós temos que acreditar. E quando nós acreditamos mesmos que o laço é eterno, gente, fica mais fácil, o peso fica mais leve. Você consegue compartilhar ali aquele momento de alegria com as pessoas. Como é que está o nosso lar de tudo isso, mais ou menos? Ninguém precisa responder, mas como é que está lá a minha casa? A energia? Como é que está a minha convivência com o marido, com o filho, com o genro, com o sogro, com a sogra, com o vizinho? Como é que está? Eu estou me agindo como cristão? Ninguém precisa responder, pelo amor de Deus. Ninguém precisa responder. A consciência vai responder. Como é que está o meu agir? Saindo também do âmbito familiar, na rua, no trânsito, no trabalho. Nós temos que ver. O nosso lar, ele vai se expandindo. Como é que a gente é dentro de casa, ele vai se expandindo. É assim. Não é segredo. Né? Não tem nada de outro planeta. É daqui do planeta mesmo que a gente vai se envolvendo. Como é que eu sou dentro da minha casa? Logo assim eu vou ser fora também. E se eu educo uma criança para ela ser, viver na linha, é assim que ela vai. E às vezes vai ter aquelas pessoas, os amiguinhos, que vai achar que ele é mais bobinho, né? Achar que ele é mais quieto, mas não é. Às vezes você vai dar educação e a vida vai levar. Muito esperto vai caindo, mas nós temos que ter a mente que a pessoa tem que estar certa, né? Ajudar o próximo. Às vezes a gente não consegue ajudar, mas ajudar no que é possível. E se a gente acreditar que a nossa vida é eterna, isso aí fica mais fácil. Convite: olhar para a sua própria família, como eu falei. Vamos olhar para a nossa família, fazer uma introspecção. Como é que está lá o meu lar? Tem muita gritaria, muita briga, um não fala com o outro. É triste quando você vê uns irmãos que não falam com o outro. Mas a gente não pode atuar. Né? A gente não tem o poder de falar que está certo e que está errado. Né? Cada um vai achando o seu momento de estar certo e estar errado. É triste, né? Mas às vezes as pessoas brigam por pouca coisa. Né? E eu nem gosto de falar de política, porque às vezes as pessoas confundem demais e todo mundo está certo. E aí você entra numa energia gigantesca que não precisa. E está todo mundo certo. O nosso governador é o mestre, é Jesus. É assim que a gente tem que ir, caminhar. Tá? Quem está no poder é homem, né? Ou mulher, não sei, é um ser humano, que é falho, como todos nós somos falhos. Mas o nosso modelo e guia é o mestre. Dentro da nossa casa, como eu falei, fazer a reflexão, substituir aquela cobrança, gente, por perdão. Às vezes é difícil perdoar o cônjuge, o filho, mas trabalhando dentro da nossa mente a gente vai conseguindo. Às vezes demora, né? Não consegue expressar o perdão, conversa com Deus. Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. Ele vai achar uma forma. O universo acha uma forma de você chegar no momento ali, de repente se errou, né? Todo mundo está certo nesses momentos. Transformar a convivência em amor, é tão importante, tá? Transformar toda a convivência ali. Às vezes uma palavra pequena, é fácil de falar amor, né? É fácil de... Mas é tão difícil a gente colocar em prática ali. E nos dias de estudo, né? Descobri que a gente ainda está longe de saber o que é o amor. Está muito longe. Mas nós temos que saber que o amor ele é o que vai conduzir a gente rumo ao mestre. Porque quando você enxerga um irmão do lado, né, como um irmão, uma pessoa como um irmão, fica mais fácil de saber que ali é Jesus. Né? E se é dentro do nosso lar, então, é gigantesco. E aí as pessoas caminham junto para frente. Fica mais fácil.
Eu quero agradecer, tá? A presença aqui, eu quero agradecer também a oportunidade de estar falando. Eu quero agradecer esse momento de vocês estar me ouvindo. Que Jesus abençoe os nossos lares. Que Jesus cubra ali com muita energia cada ser que está dentro da nossa casa, para a gente conseguir passar, para que nós conseguimos passar assim por todas as dificuldades e consiga viver até o dia que a gente está programado. E que nos fortaleça nos laços eternos, tá bom? Que Jesus abençoe todos nós. Obrigado.